Mais uma vez, tudo bem com vocês? E aí? Hoje a gente vai ter uma aula sobre áreas de figuras planas. Sem mais delongas, vamos para a aula. Então, eu trouxe aqui hoje 6 figuras, um quadrado, um retângulo, um triângulo, um losango, um trapézio e um círculo, tá? Para a gente calcular a área de figura plana. Então, a definição de área, né, eu até pintei aqui, é a capacidade interna que essa figura tem, tá bom? Então, aqui, sem mais delongas, vamos lá. Qual é a área do quadrado abaixo? Então, nós temos aqui o quadrado. Lembrando que o quadrado é a figura que tem todos os lados medindo a mesma medida. E agora um detalhe. Qual é a parte chata do assunto? É que quando a gente vai falar de área, como as figuras têm formatos diferentes, a gente vai necessitar de uma fórmulazinha específica para cada questão. No caso aqui do quadrado, a fórmula eu chamei de AQ. Isso aqui você não vai achar em outro lugar. É uma criação minha para melhorar o aprendizado, o decoreba. Você aceita da forma que você achar melhor. L ao quadrado. Em outros lugares, né, em livros, vai ter assim. A área do quadrado vai ser L vezes L, que dá no mesmo. É lado vezes lado, tá bom? Então, aqui, se a gente tem um quadrado medindo 4 metros de lado, então é só substituir na fórmula. AQ é L ao quadrado. Só que esse AQ, né, que é a abreviação de área do quadrado, quanto é que é o L? É 4, então fica 4 elevado a 2. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que é igual a 16 metros quadrados, porque a gente está falando de área. Então, a unidade de medida vai ficar ao quadrado. Tranquilo, né? Agora, chegando aqui, né, o exemplo 2, quanto mede a área do retângulo a seguir? Temos um retângulo, né? Lembrando que o retângulo agora ele vai ter duas medidas iguais, né? Não vão ser, os 4 lados não vão medir a mesma medida. Lembrando que a largura aqui desse lado tem a mesma medida da outra largura e o comprimento aqui tem o mesmo comprimento aqui de cima. Eu chamei a formulazinha aqui, né? Eu chamei de AR, a área do retângulo. É comprimento vezes largura, C vezes L. Em alguns livros, por aí você vai encontrar também B vezes H. Eu prefiro comprimento vezes largura. Então, é só substituir na fórmula. Então, você vem aqui, AR, né? Quanto mede o comprimento? 6 centímetros. 6. E quanto mede a largura? 4. E agora é só multiplicar. 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Não pode esquecer de colocar a unidade de medida ao quadrado, porque a gente está falando de área. Viu só como é simples? A grande sacada aqui, ou melhor, a grande sacada ou a parte chata, é você aprender ou decorar. Isso aqui vai depender muito da quantidade de exercícios que você vai fazer, são as fórmulas. Você viu que a fórmula do retângulo já mudou em relação ao quadrado, tranquilo? E olha do triângulo aqui, perdão, olha só. Qual é a área do triângulo a seguir? Ó? Eu chamei de AT a fórmula, B vezes H, que é base vezes altura, dividido por 2. Aí nós temos aqui esse exemplo. Lembrando que, tá, gente, a altura de um triângulo é a projeção que você tem desse vértice até a base, tá bom? Essa medida aqui do lado aqui, essa medida, quando ela aparece aqui, ela é o valor do lado da figura. A altura é essa projeção aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, é só substituir na fórmula. AT será igual. Então, a base quanto que é? 10 vezes. Quanto que é a altura? 3 dividido por 2. Você poderia fazer pela regra de cancelamento, mas eu vou fazer direto. Aqui, ó. 10 vezes 3 são 30, dividido por 2, igual a 15. 15 o quê? dm, né? Decímetro ao quadrado, tá bom? Ou você também poderia fazer assim, ó. Quando você chegar aqui, ó, 10 vezes 3 dividido por 2, você poderia cancelar esse 10 com o 2, né? Que ficaria 5, e 5 vezes 3 seria 15, que é pela regra do cancelamento, tá bom? Tranquilo, né? Chegando para a gente aqui agora o exemplo 4, né?
um losango, né? A famosa pipa, né? Então, qual é a área do losango abaixo? O losango, ele vai possuir duas diagonais, tá bom? Na maioria dos casos, a questão ela vem desta maneira. Ele traz um tracejado externo para indicar qual é a medida da diagonal maior. No caso que esse tracejado aqui embaixo está indicando que 8 centímetros é a medida dessa diagonal maior. Esse tracejado que está externo aqui, ele está indicando que é a medida dessa diagonal menor. Por que eu estou falando diagonal? Porque a fórmula para calcular a área de um losango é Dzão vezes Dzinho. Esse Dzão está se referindo a essa diagonal maior. Esse Dzinho está se referindo à diagonal menor. E essa multiplicação tem que ser dividido por 2. Então, é só você substituir na fórmula, tá bom? Então, o Dzão vai ser 8, o Dzinho vai ser 5, dividido por 2. Lembrando que aqui você pode fazer de duas maneiras. Você pode primeiro multiplicar 8 vezes 5, 40, e dividir por 2, que serão 20 centímetros quadrados, tá bom? Como você também já pode se acostumar a usar essa regra do cancelamento, que em algumas contas maiores vai te ajudar bastante, ó. Sempre que você tiver uma multiplicação com uma divisão aqui por alguém, observe se em cima alguém, né, se algum número que está em cima pode ser dividido pelo número que está embaixo. Se for possível, faça isso, ó. 8 dividido para 2 são 4. 4 vezes 5, 20. Dá a mesma resposta. E, repito, em alguns casos, essa regra de cancelamento ela vai te ajudar bastante. Tá bom? Chegando para a gente aqui, mais um exemplo. Agora o trapézio, né? Qual é a área do trapézio a seguir? Então, aqui nós temos o trapézio, tá bom? O trapézio, ele é um quadrilátero formado por duas bases. Se observa que aqui você tem uma base maior e aqui você tem uma base menor. E lembrando, a altura desse trapézio é a projeção desse vértice até a base. Aqui, ó, se viesse algum valor aqui, seria a medida desse lado, que não seria a altura. Cuidado para não se confundir com isso, tá bom? E qual é a fórmula? Ó, já aumentou as informações. Eu chamei a área do trapézio de ATP, a área do trapézio, tá bom? Como é que é a fórmula? Qual é a fórmula para você calcular essa área? É Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Com calma, é só você ir olhando para a figura e substituindo as informações. No caso aqui do Bzão, ele está se referindo à base maior, que no caso aqui é 20. Mais o Bzinho é a base menor que está lá em cima, 12. Fecha parêntese, multiplicando H, que é a altura, que é 10. E tudo isso dividido por 2. Primeiro, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, que serão 22 vezes 10 dividido por 2. Tá vendo o que eu falei para ti na regra do cancelamento? Ó? Aqui você pode fazer 22 vezes 10 para depois dividir por 2. Como eu posso cancelar qualquer um dos dois números? Porque tanto 22 como 10 é divisível por 2. Então, vamos cancelar o 22. Se eu pegar o 22 e dividir por 2, vai ficar 11. E eu multiplico 11 vezes 10, que dá 110 centímetros quadrados. Olha só, é a nossa resposta final aqui. Tranquilo, gente? Se você ficou com alguma dúvida, se eu foi muito rápido, dá pausa no vídeo, volta e assiste novamente. Chegando para a gente aqui agora, olha aí, apagando o quadro, né? E olha aí, apagamos o quadro. Cadê? Aqui. Opa, tranquilo. Agora trouxemos o círculo. Lembrando que o círculo não é uma figura plana, mas como a gente está falando de áreas, né? Eu também trouxe aqui logo o círculo para a gente fechar o pacote. Tá bom? Então vamos lá. Quanto mede a área do círculo abaixo? Essa aqui eu vou fazer de 3 maneiras, porque depois dessa aula eu vou trazer uma aula só sobre resolução de exercício. Hoje foi só a parte técnica. A parte técnica é você conhecer as fórmulas, aplicar, e depois eu vou trazer uma aula com resolução de exercício contextualizado. Como que a gente pega situações do dia a dia e resolve com
esse assunto com essas fórmulas, tá bom? Então, olha só. Primeiramente, vamos entender o seguinte. Aqui nós temos um círculo e nós temos... Vamos conhecer os elementos. Esse segmento de reta que você está vendo aqui, ele se chama diâmetro. Esse pontinho preto, ele é o centro, tá bom? E esse 10 aqui está indicando que é a medida desse segmento, que é o diâmetro. E qual é a fórmula para calcular a área do círculo? Eu chamei a área do círculo de AC, a área do círculo πr ao quadrado. Mas quem é esse R aqui da fórmula? Esse R da fórmula é o raio do círculo. E o que é o raio? É só a metade disso aqui, ó. Certo? É a metade. Então, se aqui é 10, a metade aqui vai ser 5 para cá e 5 para cá. Tranquilo? Aí vamos lá. O π também é um número que aproximadamente é 3,14. Geralmente você, nas questões, trazem essa indicação porque é o número que a gente não está vendo ele a todo instante. Tá bom? Então, eu vou primeiro resolver a questão sem desenvolver o valor do π. Como assim? Então, eu poderia resolver, primeira maneira, eu poderia resolver assim, ó. Então, a área do círculo, eu não vou desenvolver o π com esse valor, eu vou deixar o π, tá bom? Vai ficar assim, ó, πr ao quadrado, a área do círculo, π, mas quanto é o r? É 5, então vai ficar 5 ao quadrado. AC é igual, 5 ao quadrado vai ficar 25, aí eu reorganizo, vai ficar 25π. Então, eu posso resolver desta maneira. Depende da questão que eu estiver resolvendo. Então, eu posso dizer que a área desse círculo é 25π, tá bom? Segunda maneira é eu resolver desenvolvendo o valor total. Como eu já sei que é 25π, se eu for substituir o π pelo valor dele, então vai ficar... A área do círculo é 25 vezes o valor do π. Então, a área do círculo será 25 vezes 3,14. Se eu multiplicar 25 vezes 3,14, nós teremos o número 78,5 centímetros quadrados, né? Tá bom? E... na terceira opção, tem uma outra maneira de resolver, que algumas questões, quando a gente vai calcular a área do círculo, ele pede para você considerar o π somente igual a 3. Ó. A questão fala assim, considere o π igual a 3. É porque ele está pedindo para você usar só o 3, não usar o 3,14. Então, como eu já sei que nessa questão ficou 25π, eu também poderia só, se a questão pedisse para eu considerar só o 3, né? No lugar do π usar só o 3 e não o 3,14, ficaria 25 vezes 3, que daria 75 centímetros quadrados. Tá bom? Olha só, 3 maneiras de resolver, né, de encontrar um resultado para a área do círculo. Então, espero que você tenha gostado. E aí, cara, você já é inscrito no canal do professor Renato Silva? Ainda não? Não acredito. Então, senta o dedo nesse like para ajudar aqui, para fortalecer o canal. Ativa o sininho das notificações e aguarde a aula de resolução de questões contextualizadas sobre esse assunto, tá bom? Um abraço do professor Renato Silva e fui!